em Salmos 133. Salmos 133. Assim diz a palavra do Senhor: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos a Deus por esse domingo em que podemos estar reunidos mais uma vez aqui na tua casa de oração, para levar, Senhor, um culto agradável a Ti, Senhor. Obrigado, meu bom Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado e tem feito mil maravilhas em nossas vidas. E peço a Deus, Senhor, que nós possamos cada vez mais ter o conhecimento da Tua Palavra e que nós possamos cada vez mais, Senhor, levar, Senhor, esse Evangelho a muitos que não Te conhecem. Esta é a nossa função e temos que fazer, ó Pai. Que nós possamos ser cada vez mais alimentados por Ti, cada vez mais possamos ter fome, Senhor, da Tua Palavra, para que nós possamos sim entendê-la e levar, Senhor, a aqueles que não Te conhecem. São essas coisas que eu Te peço, ó Pai. Nos prepare para a mensagem de hoje e que ela possa vir, Senhor, de encontro aos nossos corações e que nós possamos sair daqui mais uma vez renovados, fortalecidos em Ti, Senhor. São essas coisas que eu Te peço e Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos agora ouvir uma música especial pelo coro da igreja.
em espírito de oração e louvor, nós possamos então nos prepararmos para a mensagem nesse instante. Que o Senhor possa abençoar o pastor Haroldo nesse instante, fazendo a mensagem. Amados irmãos, abramos novamente a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, e leremos novamente o prefácio e a saudação da carta. Na exposição desta noite nós terminaremos o exame da parte introdutória da epístola, e a partir da próxima exposição nós vamos entrar então nos problemas propriamente ditos, sofridos e enfrentados por aquela igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, de 1 até o 9. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Prefácio e a saudação não são apenas fórmulas, não apenas pro forma. O prefácio e a saudação dão o laço, dão o fundamento, sobre o qual Paulo vai discutir a problemática daquela igreja. Ele só poderia oferecer-lhes esta orientação, oferecer-lhes a saída para os problemas, a partir do que eles eram. Então, a força do argumento apostólico, a relevância e a oportunidade do que ele vai apresentar à igreja como solução para os problemas, como intérprete da vontade de Deus, se baseiam exclusivamente no que era aquela congregação, no que era aquela igreja, no que eram aqueles irmãos. Se eles não fossem ainda tudo isso que Paulo diz que eles são, Paulo não poderia tratar ainda dos problemas dos quais iria tratar em seguida. Teria então que evangelizá-los para se converterem primeiro. Paramos na vez passada na expressão graça e paz, e discutimos a expressão graça. Vamos começar na expressão paz. Ele saúda aqueles irmãos com a graça e a paz, este binômio tão peculiar nos lábios dos crentes desde o começo. A paz e a graça estão no lugar da saudação saúde, que era comum entre os pagãos nas suas correspondências. Desejavam aos seus destinatários saúde. O apóstolo deseja graça e paz. A paz, do grego eirene e do hebraico shalom, é um conceito evangélico muito peculiar.
Ele é mais do que a ausência de um estado de guerra, de um estado de beligerância. Embora seja também isto. Entendemos paz como uma situação de ausência de confronto. Entendemos paz como uma situação de ausência de beligerância, de estado de guerra entre duas partes. Bem, isto é um dos sentidos de paz, e na verdade o termo também compartilha essa nuance. Afinal de contas, o Evangelho trouxe ao homem a reversão de um estado de rebelião contra Deus, um estado de guerra, um estado de resistência, um estado de revolta. Assim, o pecado coloca o homem em oposição a Deus. E ser pecador, basicamente, é viver-se numa natureza oposta e resistente à vontade de Deus. Este estado, esta natureza do pecador, é que dará origem às manifestações do pecado na vida. De modo que quando Jesus Cristo se manifesta salvificamente, ele implanta a paz com Deus no coração do pecador. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. De sorte que a conversão reverte a posição do homem. Antes ele era contrário à vontade de Deus, agora ele está ao lado da vontade de Deus, submisso à vontade de Deus. Antes ele era resistente, agora ele é subserviente. Antes ele era rebelde, agora ele é obediente. Antes ele se opunha, agora ele coopera. Então o que Jesus Cristo efetivamente veio fazer foi tomar as mãos do pecador rebelde de um lado e a mão de Deus Pai, e unir as duas em um vínculo de comunhão, em um vínculo de convívio, em um vínculo de concórdia. Graça e paz. Lembrando àqueles irmãos que a situação deles, a esta altura, era uma situação de concórdia, uma situação de segurança e uma situação de prosperidade espiritual, agora no seio de Deus, agora no seio de Cristo. A Bíblia fala muita vez desse contraste. Nós não vamos ler as passagens, apenas vamos citá-las. Em Isaías 57, versículo 20, o profeta fala que o ímpio é como o mar bravio que não pode se aquietar. Então é da natureza do mar bravio estar revolto, não sossegar. No mesmo, o profeta vai além no versículo 21, capítulo 57, verso 20, ele compara com o mar revolto, o ímpio. E no 21 ele diz que o ímpio não tem paz, num paralelismo extremamente significativo. É como um mar revolto que não pode parar quieto, que não pode se aquietar, e por isso não tem paz. O crente está em paz com Deus, e o crente está em paz com Deus, e o crente tem a paz de Deus através de Jesus Cristo. No âmago dessa paz, no âmago desse novo estado de relação, ou em relação a Deus, está a formosa doutrina da reconciliação. De sorte que não é mera saudação formal àqueles irmãos, mas é uma referência especial. É uma referência especial. As bênçãos espirituais que resultam da reconciliação com Deus através de Jesus Cristo passam
por esse estado de paz, por essa condição de paz. Aos Efésios, Paulo vai cuidar da mesma matéria numa imagem diferente. Em Efésios capítulo 6, versículo 15, ele vai dizer aos irmãos de Éfeso que tivessem seus pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Não é isso? Tivessem os pés calçados na preparação do Evangelho da paz. E que calçados formosos são esses? Ter os pés calçados na preparação do Evangelho da paz. E aqui nos mostra o seguinte: a paz de Deus, e a paz com Deus, e a paz em Deus, não é a placidez da imobilidade. Essa paz demanda movimento. Ter calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, para caminhar com Deus. De sorte que essa paz com Deus e essa paz em Deus há de ser na vida do crente um movimento. Ela há de ser dinâmica, ela há de ser viva. O material de que é feito esse calçado é nada mais nada menos do que o Evangelho da paz. E isso faz do cristão, isto faz do crente, isto faz do convertido não só uma pessoa em paz, mas um promotor da paz, um arauto da paz, um divulgador da paz, um implantador da paz. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então é daí do Evangelho de Cristo ser um pacificador. Nas bem-aventuranças, esta designação do crente, pacificador, é muito formosa, é da própria essência do Evangelho que ele recebeu. E se nossas vidas, amados irmãos, não estiverem sendo instrumentos dessa paz, não sintonizamos ainda com a verdadeira natureza do Evangelho que abraçamos. Francisco de Assis pôde orar a famosa oração, iniciando assim: Senhor, faze de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver desconfiança, que eu leve a fé. E assim por diante, ele vai estabelecendo cada situação que ele possa transformar como instrumento da paz de Deus. Onde houver sofrimento, que eu leve consolo. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver ódio, que eu leve o amor. A famosa oração de Francisco de Assis: faz de mim um instrumento de sua paz. E qualquer pessoa que estuda a biografia desse grande homem de Deus do século XII para o XIII, final do XII, início do XIII, uma vida que durou tão pouco, 44 breves anos, mas a influência de Francisco de Assis foi tão marcante na história da igreja que ela modificou o perfil do crente dali em diante. Não era um bispo, não era um cardeal, não era uma grande autoridade eclesiástica. Foi simplesmente um crente que quis ser um instrumento da paz de Deus. E foi canonizado rapidamente naquele tempo. Sabe que os processos de canonização na igreja medieval demoram às vezes séculos. E entre as lendas que circulam em torno de Francisco de Assis, uma delas diz que quando foram preparar o corpo para sepultar, havia as marcas dos cravos nas suas mãos, no seu lado e nos seus pés. São chamados estigmas.
como se tivesse sido ele efetivamente crucificado. Sem dúvida alguma, isto é uma lenda, essa questão dos estigmas. Mas essa lenda tão só confirma uma grande verdade que Francisco de Assis deixou gravada na história da redenção. Uma pessoa que ambicione ser igual a Jesus Cristo tem que ser um promotor da paz. E ele foi. E ele foi. E o foi com tanto êxito. O seu desejo de se parecer a Cristo foi tão intenso, e ele promoveu uma alegria tão intensa no cristianismo do seu tempo, que criou-se a lenda de que as marcas de Cristo ficaram gravadas nos seus membros, no seu corpo. Reconciliar é um ato muito formoso. E é isso que Jesus Cristo faz. E é isso que Ele espera que nós façamos. Sejamos promotores dessa paz. Mas só podem ser promotores dessa paz aqueles que já a experimentaram. Então, amados irmãos, a primeira grande questão que devemos levar na alma nesta noite é até que ponto minha vida tem sido uma expressão dessa paz que está no âmago do Evangelho de Jesus Cristo. Até que ponto minha vida é fator de aproximação de pessoas, de reconciliação de pessoas. Até que ponto eu sou um promotor de um estado de concórdia entre as pessoas, da cessação das crises e conflitos. Até que ponto eu sou um aproximador dos irmãos. É uma grande questão para nós. Ele prossegue no verso 4 dizendo: eu dou graças ao meu Deus por vós sempre, pela graça de Deus que vos foi manifestada em Jesus Cristo. Então, aqui é um versículo de transição, onde Paulo expressa àqueles irmãos motivos pelos quais ele ora. Motivos pelos quais ele está agradecido a Deus em relação aos coríntios. Então ele disse: eu estou agradecido a Deus, eu sempre agradeço a Deus. Esse é o sentido da palavra graças aqui. Eu dou graças sempre, quer dizer, eu sempre agradeço a Deus quando me lembro de vocês a respeito de alguns temas que nós vamos ver agora nos próximos 15 minutos. O primeiro motivo pelo qual Paulo agradece a Deus em relação aos coríntios está no verso 5: porque fostes enriquecidos nele em tudo. Fostes enriquecidos nele em tudo. Então ele está dizendo: eu agradeço a Deus sempre por vocês. Porque quando me lembro de vocês diante de Deus, eu percebo que vocês têm recebido uma herança. Vocês receberam um tesouro. Vocês receberam de Deus um cabedal. Vocês receberam de Deus um valor. Tudo que vocês precisam para viver uma vida cristã fulgurante, tudo que vocês precisam para viver uma vida cristã verdadeiramente avivada, tudo que vocês precisam para viver uma vida cristã dinâmica e frutífera, tudo que vocês precisam para caminhar nesta caminhada como servos de Deus, vocês têm em herança de Deus abundantemente. Vocês estão plenos dessas coisas. E é por isso que eu quero agradecer a Deus. Agora vamos ver esse tesouro, vamos ver esse cabedal, vamos ver este fundo de provisão espiritual para a igreja de Corinto, que na verdade é um fundo de provisão espiritual para todas as igrejas de Jesus Cristo, em todos os tempos. Que todas as igrejas têm esse tesouro, embora, como os coríntios, não saibam se valer, não saibam explorar esse tesouro na medida da intensidade que deveriam fazer. Às vezes por ignorância, às vezes por negligência.
Às vezes por insensibilidade, tem o tesouro, lhes pertence esse fundo de provisão espiritual, de onde todos os recursos lhes estão ao alcance, mas nem sempre a igreja vive de acordo com o tesouro que tem. Paulo não está dizendo que eles sejam pobres espiritualmente. Paulo está dizendo que eles são ricos espiritualmente, embora vivendo como pobres. É como alguém que tivesse uma conta astronômica num banco da Suíça em dólares e vivesse comendo cachorro quente. Dinheiro é dele, a conta está lá, ele tem a senha e o acesso, é dele por direito. Mas ele prefere sobreviver com cachorro quente, mostarda e ketchup. Vai se fazer o quê? Então a situação dos coríntios não era uma situação de quem não tenha os recursos. É uma situação de quem tem os recursos, mas não os mobiliza. Tem os recursos, mas não os aplica. Tem os recursos, mas não os usa. Um casal de estrangeiros passou algum tempo num país diferente, tentando melhorar a vida. Mas a situação naquele país não estava lá também muito boa. E eles resolveram então comprar uma passagem e voltar, ir para outras terras. Aí reuniram todo o dinheirinho que possuíam, só dava mesmo para comprar passagem do navio. E eles foram lá no guichê da companhia, compraram uma passagem do navio para os dois. E no dia aprazado embarcaram no navio e a viagem começou. Naquele tempo a viagem demorava muitas semanas para cruzar o oceano a vela, o barquinho a vela ainda. Então aquele barco a vela viajou vários dias e lá pela segunda semana o comandante do barco cruzou no tombadilho com aquele casal emagrecido, pálido, faces encovadas. E ele disse: nós estamos aqui a viagem já há 2 semanas e eu nunca vi os senhores por aqui, primeira vez que eu os encontro no meu barco. E eles disseram: não, nós estamos por aí, nós quase não saímos do nosso cantinho, lá do nosso camarote. E o comandante disse: mas escuta, no refeitório do navio todos os passageiros se encontram. No refeitório do navio, nas 4 refeições diárias, pelo menos 4 vezes, eu me encontro com todos os passageiros do meu barco. E eles disseram: mas nós não vamos ao refeitório. Mas não vamos ao refeitório por quê? Porque nossa passagem só temos o dinheiro para a passagem, não temos dinheiro para as refeições. E como é que vocês têm sobrevivido? Bem, nós trouxemos aí um queijo, uns pedaços de queijo, pedaços de pão, e nós comemos pão com queijo. De manhã pão com queijo, de tarde queijo com pão, de noite é pão no meio do queijo, de manhã é queijo no meio do pão, depois enjoamos do queijo, comemos só pão, depois enjoamos do pão, comemos só queijo. O queijo já está estragado, o pão está duro, não tem jeito. O comandante sorriu e disse: mas meus amigos, o dinheiro da refeição já está incluído na passagem, vocês pagaram tudo quando entraram no navio. Mas eles não sabiam e estavam se alimentando com pão e queijo. Mais ou menos isso Paulo está dizendo aos coríntios, que vocês receberam de Deus quando vocês aceitaram a Jesus Cristo. Em tudo vocês foram enriquecidos em Jesus Cristo. Deu para entender? Quando você aceitou a Jesus Cristo, você recebeu dele os recursos todos que você precisa para viver a vida cristã e ser uma bênção. A questão é mobilizar esses recursos. A questão é apropriarmos-nos desses recursos. E a questão é colocarmos esses recursos a serviço de nossa edificação espiritual e a serviço da edificação da igreja e da glória de Deus. Não é preciso buscar uma segunda bênção. Não é preciso buscar uma segunda experiência renovadora
A renovação do crente, a cada dia ele vai nesse tesouro e tira o que ele precisa para viver a sua vida espiritual naquele dia. Não é preciso uma segunda experiência bombástica, extraordinária, para que ele se torne um super crente. Na verdade, o que ele tem que ir é sacar a sua cota daquele dia e então suprir a sua mesa do que é necessário. Aliás, até faz mal se você pegar uma pessoa subnutrida e falar para ele: olha, agora você vai comer toda a comida do mês inteiro para ficar forte. Você mata o paciente. Não, você tem que dar a ele a dose certa, equilibrada, a dieta que ele precisa para poder se fortalecer. E a vida cristã é assim. Você não precisa buscar uma segunda bênção, uma segunda experiência. Em Cristo já somos enriquecidos em tudo, gente. Em Cristo já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Paulo diz aos Efésios. Não é preciso buscar a segunda, a terceira. Em que foram enriquecidos, pois? Foram enriquecidos na palavra. Em primeiro lugar, em tudo foste enriquecidos nele, viu? Em toda a palavra. O que a igreja como tal precisava, em termos de palavra, para se orientar, basicamente, tinha. Foi-lhes passado o conteúdo do Evangelho, as doutrinas fundamentais, porque senão não poderiam nem se converter. Então não lhes faltava a revelação de verdade. Não era essa a falta de que padeciam. O repositório de verdades estava ali. E eles procurando expressar a vida cristã de uma outra maneira, com outras ênfases. Não se aperceberam que era no contato com a palavra, era na nutrição da palavra, é no discernimento da palavra, é nas informações da palavra, é nas revelações da palavra, que essa riqueza se nos faz consciente. Toda a palavra. Meu amado irmão, nós temos toda a palavra de Deus, toda. Se os coríntios já tinham esse privilégio, imagine a igreja depois, quando o Novo Testamento se completou. Nós já estamos enriquecidos em Jesus Cristo, em toda a palavra de Deus. Não precisamos ouvir as vozes das sereias, não precisamos ir atrás de homens visionários, não precisamos ir atrás de pessoas que estão adivinhando, nós não precisamos estar pendentes das visões supostas de quem quer que seja para conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Em Jesus Cristo fomos enriquecidos em toda a palavra. Importante o destaque da palavra de Deus que vem em primeiro lugar, porque o vácuo de nossa vida espiritual precisa ser preenchido com alguma coisa. Se ele não é preenchido com a palavra de Deus, vamos buscar em outra fonte. Há muita gente que está indo buscar em outra fonte preencher aquela vida espiritual inexpressiva e acham que a mudança de um esquema, a mudança da forma do culto, a implantação de alguma outra prática no culto, que isso vai significar alguma coisa. Isso não significa absolutamente nada. Estão sacrificando o conteúdo em preferência à forma. O que alimenta verdadeiramente um crente é o conteúdo da palavra de Deus, é a substância, é o tutano, é o nutriente que vem da palavra de Deus. É triste quando um crente, um homem de Deus, aos moldes dos crentes de Corinto, vão atrás dos cantos das sereias, em busca de experiências esotéricas, em busca de pândega, em busca de festa, e transformaram a ceia do Senhor numa pândega.
sendo que em tudo estavam enriquecidos em toda a palavra de Deus. É triste ver crentes correndo atrás de migalhas, de ondas do vento, de palhas, quando o trigo abençoado, o pão divino da palavra de Deus, é o seu depósito inalienável. Ele pode se enriquecer com a palavra de Deus, porque essa nunca falta, nunca falha. Os movimentos e as formas e os modismos passam, eles satisfazem por um tempo e depois não satisfazem mais. A pessoa que está ligada no cristianismo por causa de movimento, ela vai ser como um drogado, um narcotizado espiritual, que precisará sempre de um novo movimento, ele precisará sempre de uma nova fórmula para ter os mesmos efeitos emocionais que ele procura. Não assim com as Escrituras. A Bíblia é a mesma desde que foi escrita. Nem um tio, nem um J tirado, nem um tio ou um J acrescentado. No entanto, neste repositório sagrado, imutável e intocado, nós somos enriquecidos na palavra de Deus. E é disso que o cristianismo precisa. Homens e mulheres plenos, homens e mulheres enriquecidos em toda a palavra. Essa é a âncora da alma, segura e firme. Os movimentos virão e irão. Os modismos passarão. E os que vão atrás dos modismos sempre estarão insatisfeitos espiritualmente. Mas o que cotidianamente se nutre da palavra de Deus, esse desfrutará o verdadeiro tesouro que não passará jamais. Mas há uma segunda razão pela qual Paulo dá graças, que eles foram enriquecidos no conhecimento. Intelecto, compreensão, capacidade racional de discernir a verdade. Ou seja, Deus nos deu, quando nos convertemos, a capacidade latente de pensar como Deus pensa. Nós temos essa potencialidade. Agora, precisamos exercitar essa capacidade. Precisamos mobilizar esse tesouro que é inapreciável. Saber que Deus me deu uma capacidade de conhecer, não só a palavra de Deus está ali, mas quando a gente lê e não entende. Ele não só deu a palavra dele, mas deu outro tesouro para você. Todo conhecimento. A possibilidade de se apropriar do tesouro espiritual. E vida espiritual, no amplo sentido, é vida que conhece. Muita gente é levada por vento de doutrina porque não conhece os fundamentos de sua fé. Não conhece os rudimentos da sã doutrina. A sua experiência com Deus é uma experiência rasa. Sua experiência com Deus é uma experiência puramente elementar. Ele se converteu, nasceu de novo, claro, é a grande experiência da vida do crente, sem dúvida alguma, mas ela é a promessa, ela é a possibilidade, ela é a potencialidade do adulto. Claro, uma criança que nasce é maravilhoso. Estava vendo a irmã Rosana cantando aqui com o Lucas Santiago no seu colo. E quando essa criança chegou e os outros chegaram, eles ficaram muito felizes. Só que se os anos passarem e o Santiago continuar pequenininho do jeito que ele está, os irmãos vão se preocupar bastante com ele. Ou mesmo que ele cresça, seja um homem de 1,95 m, mas a cabecinha do Santiago de hoje, vocês não vão gostar. Não é mesmo? Porque o desenvolvimento ao longo do tempo tem que ser harmônico. A pessoa crescer na estatura e crescer na mente. O culto é racional. O nosso culto é racional para que possamos compreender a perfeita e boa e agradável vontade de Deus.
compreensão, racionalidade, conhecimento, palavra. São todas expressões que demonstram que o cristianismo de verdade se resolve aqui. E é uma pena que desse tesouro, que é de todos os crentes, inclusive daqueles que vão através das ondas por aí, aqueles que vão no oba-oba, esses também foram enriquecidos em tudo, em Cristo, na palavra, no conhecimento. Só que infelizmente, como pode acontecer com os coríntios, acontece com eles também. Tem tesouro, mas não estão sabendo realmente procurar. Irmãos, vamos levar para a nossa casa isso hoje à noite. Vamos conhecer mais de Deus. Não vamos ficar satisfeitos em saber, Jesus Cristo estava pela fé, eu vou para o céu, eu tenho que orar em nome de Jesus. Há muito mais para saber. E Deus te deu a capacidade mental para saber. Mente de Cristo. Sabe o que é isso? Mente de Cristo. Mas há outra coisa ligada a esse tesouro. Em todos os dons, foste enriquecido nele, de maneira que nenhum dom vos falta. Havia um cabedal de dons espirituais na igreja de Corinto, que uns não sabiam, estavam ignorando, outros estavam abusando, outros estavam pervertendo, outros estavam cobiçando, outros estavam desprezando. Uma confusão generalizada em termos dos dons espirituais. Então Paulo diz, olha, não é que falte, vocês têm os dons de Deus, vocês foram enriquecidos nesse tesouro precioso, vocês estão ricos, vocês têm abundância de dons, só que não estão sabendo usar direito. Quando eu vejo aqui tanta gente, eu fico pensando, quantos dons de Deus aqui presentes, porque todos de vocês têm dons de Deus. Eu vejo cada rosto, eu vejo cada face, cada homem, cada mulher, cada rapaz, cada moça, cada criança. Nós vimos um que cantou aqui hoje. Os dons de Deus presentes na igreja para a edificação do corpo de Cristo. Atuantes, funcionando, produzindo, cooperando, em movimento. Não são dons distorcidos, não são dons disputados com inveja e competição, não são dons pervertidos, não são motivos para ostentação pessoal, mas eles estão aí para serem usados para a glória de Deus e para a glória da igreja. Ah, que lamento quando ou o crente não usa os dons que tem, ou quando o crente usa mal os dons que tem, ou quando perverte a questão dos dons, ou quando é ignorante acerca dos dons. Isso é um desperdício indesculpável. A igreja dos Coríntios era pródiga em dons. Paulo vai tratar desse assunto mais tarde. E a igreja de hoje, esta congregação, é pródiga em dons. Mas quantos de nós estamos realmente usando esses dons ao máximo que podemos? Quantos? Quantos de nós temos descoberto esse dom e tem dito para Deus, eu vou investir nesse meu dom, e eu vou aperfeiçoá-lo, eu vou usá-lo com maior intensidade, eu não vou ser um crente guardar esse tesouro lá, de arquivá-lo em minha casa. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher que use esse dom, que coloque em ação para o enriquecimento da igreja. Volte para casa pensando nisso. Qual é o dom que você tem? Quais os dons que você tem? Se não descobriu, tem que descobrir. Ore a Deus e peça para Deus lhe mostrar o que é que Ele lhe ensinou a fazer de bom para a causa de Deus, e comece a trabalhar em cima. Descubra esse dom, aperfeiçoe esse dom e use intensamente. Use intensamente. Só vai ter uma oportunidade de fazer isso. A outra coisa que a igreja foi enriquecida era na esperança. Ele diz aos irmãos que eles estavam esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles eram ricos na esperança.
Irmãos, a palavra esperança na Bíblia é uma palavra muito forte. Não tem nada a ver com a palavra esperança no sentido secular do termo. O sentido secular de esperança é algo que você está aguardando, às vezes ansiosamente, mas que poderá ou não acontecer. E a ocorrência dessa coisa que você espera está fora do seu controle. Mas você espera. Bom, eu espero ser aumentado, eu espero ter um bom emprego, eu espero terminar minha faculdade, ter uma boa carreira, eu espero conquistar um gatinho muito interessante, eu espero conquistar uma gatinha muito interessante, ter um casamento feliz, isso e aquilo. Eu espero viajar pelo mundo, eu espero comprar uma casa de praia, eu espero ter um helicóptero, né? Bem, são coisas que esperamos, mas não sabemos se vão acontecer. Mas quando a Bíblia fala em esperança, sabe o que ela está dizendo? É algo que você está esperando, na certeza que vai acontecer. É diferente. Então o Evangelho de Jesus Cristo nos traz promessas, coisas que estão pendentes por acontecer, e nós vamos chegar lá com certeza. Então o que nós estamos esperando através de Jesus Cristo são promessas, são eventos e são bênçãos que vão acontecer com certeza. Os céus passarão, a terra passará, os nossos corpos serão corroídos pela corrupção do tempo, a morte sobrevirá, mas nada disso tocará nessas promessas. Elas são nossas, definitivamente, irreversivelmente nossas. E quanta coisa o Evangelho nos promete, e teremos com certeza. O bom do Evangelho é que ele cria esta esperança, mas uma esperança segura e certa. Em quinto lugar, Paulo dava graças por uma outra vertente do tesouro daqueles crentes. Era o tesouro da perseverança. Ele diz aos irmãos, na sequência, o seguinte: vocês estão esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que esperança gloriosa, ele vem mesmo. Mas ele vos confirmará também até o fim. Ele vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O tesouro do Evangelho nos enriqueceu, irmãos, com a perseverança dos salvos. A certeza de que o nosso Deus, que o Senhor Jesus Cristo nos confirmará, Ele nos confirmará até o fim, no verso 8, Ele nos confirmará até o fim. Glorioso saber que não vamos ficar no meio do caminho. Glorioso saber que a salvação que nos deu, ninguém as arrebatará da nossa posse. Glorioso saber que morte, anjos, potestades, principados, nem a vida, nem os anjos, nem as provações, nada nos separa do amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Saber que eu vou chegar lá com certeza, não porque eu confio nas minhas pernas, eu vou chegar lá com certeza, não porque eu confie na minha força de vontade, eu vou chegar lá com certeza, não porque eu seja um cristão muito forte, mas apesar das minhas pernas trôpegas, apesar da minha vontade vacilante, apesar da minha fraqueza de caráter, eu vou chegar lá, porque quem vai me confirmar é Ele. E vai me confirmar até o fim. Que bom que a vida cristã não é uma aventura de final indefinido. Vou ou não vou? Sou ou não sou? Perco ou não perco? Entro ou saio ou não entro? Não. Eu vou chegar com certeza, porque Ele me confirmará. Até quando? É o fim. Meus irmãos, se isso não é tesouro, eu não sei mais o que é tesouro nesta vida. Finalmente, ele fala da fidelidade de Deus nos seguintes termos: fiel é Deus. Fiel é Deus.
Perceba que a realização de todos os itens desse tesouro repousam sobre o que prometeu. Repousa sobre o que chamou a fidelidade de Deus. A Bíblia diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Na hipótese de ser eu infiel, eventualmente, a fidelidade de Deus permanece. Na hipótese de eu fracassar na minha carreira, a fidelidade de Deus permanece. E no momento que eu me levantar em arrependimento e voltar para Ele, está no mesmo lugar. Deus nunca volta as costas para os seus servos. Nós podemos voltar as nossas costas para Ele e eventualmente o fazemos. Mas Deus nunca volta as costas para os seus servos. Porque Ele é fiel. Então fomos chamados por um Deus fiel. E essa chamada é a influência eficaz do Evangelho. Não é só convite, não. Chamar é mais que isso. É uma influência eficaz. É um poder. É uma influência intrínseca do convite externo. Deus chama externamente você para ser crente. Ele chama. Todos nós aqui fomos chamados para ser crentes. Fomos nós que chamamos a Deus, não. Não fomos nós que procuramos, não. Ele nos chamou. E esse chamado externo tem eficácia intrínseca. E é operado pelo Espírito Santo. Você foi chamado por Deus através do Espírito Santo. O chamado externo pode ter sido um pregador que fez um apelo. Eu me lembro quando o pregador fez o apelo e eu fui à frente numa praça de São Paulo. O convite externo foi daquele pregador, baixa estatura, calvo, muito simples, poucas letras. Mas o chamado interno foi do Espírito Santo. Porque eu não sei mais aquele pregador quem é, não sei o seu nome. Um dia no céu eu saberei. Só o encontrei naquele dia, nunca mais. No céu vamos estar juntos. Mas a eficácia da chamada prevaleceu. O Espírito Santo estava ali. E você foi chamado pelo Espírito Santo, meu querido irmão. Minha querida irmã, você foi chamado pelo Espírito Santo. É Ele que faz a convocação para o Evangelho. E você foi chamado, concluindo, para a comunhão de seu Filho. É o que está no texto. Fostes chamados por um Deus fiel, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe o que significa a comunhão de seu Filho Jesus Cristo? Comunhão com Jesus Cristo significa participação em Jesus Cristo. Participação em Cristo e participação com Cristo. Isso é comunhão com Ele. Quer dizer, eu vou ter em comum. Já ouviu falar em comunhão de bens? Comunhão universal de bens? Comunhão parcial de bens? É participação. Só que com Jesus não é nada parcial, é integral mesmo. Então nós vamos ter participação. Participação nos seus sentimentos e nos seus pontos de vista. Romanos capítulo 8, versículo 9. Participação em seus sentimentos e em seus pontos de vista. Romanos 8, 9. Nós vamos começar a ensaiar sentimentos convergentes aos dele. E nós vamos começar a ensaiar, a ver a vida e ver as coisas com os olhos de Cristo. Como Cristo vê as coisas. Em segundo lugar, participação nas provações e sofrimentos de Cristo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Seremos provados como Ele foi, e sofreremos como Ele sofreu. Mas essa provação e esse sofrimento fazem parte da nossa comunhão com Ele. Tão estreita é a comunhão, o sofrimento e a provação, que a Bíblia diz para completar o sacrifício de Cristo. Então, toda vez que somos provados, todas as vezes que sofremos, nós podemos dizer: Deus participa de Jesus Cristo, porque Ele é o servo sofredor. Seremos participantes com Ele na herança e na glória que Ele tem.
Romanos capítulo 8, versículo 17. Você já pensou a herança de Cristo? A Bíblia diz que tudo será colocado debaixo do seu nome. Um nome que é sobre todo o nome. E nós somos participantes da herança e da glória de Jesus Cristo. E finalmente somos participantes no triunfo da sua ressurreição. Mateus capítulo 19, versículo 28. Um dia esse corpo mortal fragilizado será transformado em corpo de glória, semelhante ao de Cristo, para nunca mais conhecer a fraqueza, a corrupção e a morte. Participaremos da natureza de Cristo, no triunfo da ressurreição. Deus é fiel a Jesus Cristo, sim, e Deus é fiel a todos os que participam de Cristo, desfrutam da mesma fidelidade de Deus para Cristo. Portanto, meus amados irmãos, é sobre essas considerações que Paulo agora vai começar a tratar dos problemas daquela igreja. Por essas considerações ele vai mostrar por que a igreja não poderia agir de uma maneira ou de outra maneira e tinha que corrigir a sua maneira de ser como igreja e como crentes. Não é para ser essas coisas, porque já era. E mostrando que trabalhando com Cristo, em cooperação com Cristo, no final a nossa vida vai ser a obra de arte que Ele quer que seja. Um aluno de pintura começou a aprender aos pés de um grande mestre das telas. Um gênio excepcional que selecionava só os melhores para investir o seu tempo. E esse aluno começou a aprender com esse mestre a mistura das cores, as sombras, a luz, a perspectiva e os detalhes que faziam uma pintura ser perfeita. E durante muito tempo olhava aos pés do mestre, vendo como fazia e fazendo, e o mestre pegando em sua mão, ensinando os traços, etc. Ele tinha que fazer a sua obra-prima. Na verdade era assim que acontecia no passado. Uma pessoa, para receber a credencial de uma arte, precisava fazer a sua obra-prima. Era a primeira obra que o credenciava como artista. E então chegou o dia dele fazer a obra-prima, quer dizer, ele ia fazer a obra dele sozinho. O mestre deixou no gabinete, deu-lhe as instruções e ausentou-se. E ele suando ali para fazer as coisas exatamente como o mestre tinha ensinado. Fez o máximo que podia, deixou ali todas as suas energias, colocou naquela tela tudo que carinhosamente procurou aprender. E então cobriu a tela com um pano e adormeceu cansado. Horas depois ele acorda, corre para a sua tela, quer ver de novo o que fez, tira o pano e, espantado, arregala os olhos e diz assim: o meu mestre esteve aqui. O meu mestre esteve aqui. Sabe o que tinha acontecido? Enquanto ele dormia, o mestre entrou e corrigiu todos os defeitos. E a tela estava perfeita. E ele disse: eu fiz essa obra, mas o meu mestre deu os retoques finais. O seu traço inconfundível está no quadro. O meu mestre esteve aqui. Meu querido irmão, a sua vida e a minha também retratam isto. A nossa obra-prima que vamos apresentar para Deus. Ele nos ajudará a corrigir os traços e as cores e a fazer para Ele uma obra de arte. E quando nós tivermos dado o nosso máximo, Ele virá dar os retoques finais, para que toda a glória seja dele. Amém. Vamos ouvir agora mais uma vez o nosso coral da igreja.
realmente, né, a nossa morada é lá no céu com Jesus Cristo. Que realmente essa esperança que é verdadeira na nossa Bíblia, que é a palavra de Deus, essa esperança, essa nós temos certeza, que a nossa morada é lá no céu e com Jesus Cristo. Isso é uma certeza que nós temos, acreditamos. E você, aquele que não tem, comece a pensar, comece realmente a pensar nesse Deus maravilhoso e que você possa estar lá também, nesta morada no céu. Vamos passar agora para um momento também muito especial em que os membros dessa igreja possam vir depositar os seus dízimos e ofertas. Esse momento é somente para os membros dessa igreja. Os visitantes estão dispensados. Ao som então da música, os irmãos que estiverem preparados poderão fazer. Pudesse orar nesse instante agradecendo esses dízimos e ofertas. Nós te louvamos, Pai, que tu és um Deus maravilhoso. Veio, Senhor, nos dado o teu Filho para que pudéssemos ter vida eterna. Hoje, Senhor, podemos te louvar e te obedecer, porque tu mesmo nos resgatou das trevas e nos trouxe da tua maravilhosa luz. Que possamos, Senhor, com as entregas do teu dízimo e da tua oferta, estarmos demonstrando o quanto somos obedientes a ti, Senhor, e o quanto desejamos que a sua palavra seja cumprida em nossa vida. O Senhor abençoa esses dízimos e essas ofertas, para que eles possam, Senhor, ser usados na tua obra, servir para que muitas e muitas vidas possam se agregar a nós um dia no teu reino, formando um eterno coral de louvor e de adoração a ti. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder contribuir, de entregar aquilo que é teu. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém.
ler, cantar o hino 203 do Inário. Esperando realmente que Deus possa ter falado aos nossos corações, que nós possamos então, renovados, começarmos mais uma semana de luta, de trabalho, e que Deus ali possa estar nos dirigindo e nos sustentando, seja em qual for a situação, que Deus possa estar presente em nossas vidas. Vamos ouvir o coral mais uma vez, e após então o pós-lúdio ao piano. Estaremos nos despedindo do culto de hoje.